A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com a 14ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a última lição, desse trimestre, terceiro trimestre de 2018. O título da lição é Entre a Páscoa e o Pentecoste. O texto áureo é muito importante. Ele diz aqui: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. E nós temos aqui a verdade prática, que fala: sem a Páscoa não há Pentecoste. E sem Pentecoste, a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Então, nós vamos agora estudar essa lição abençoada, e com certeza, ela vai falar muito no teu coração, Bem, a nossa lição, a leitura bíblica, ela se encontra em Êxodo, capítulo 34, versículo 18 a 29. O objetivo geral dessa lição é conscientizar de que sem Páscoa não há Pentecoste. E sem o Pentecoste, a Páscoa perde a sua eficácia, E temos os objetivos aqui específicos, que é, primeiro, mostrar que Cristo é a nossa Páscoa, reconhecer a importância do Pentecoste, a festa das primícias, explicar o significado do dia de Pentecoste. Então, queridos, é uma lição muito importante para nós, porque traz um significado importantíssimo, Então, a Páscoa, ela era a festa que marcava, o início do calendário bíblico judeu, lá em Israel. Então, a partir dali vinha as demais festas. Todas as demais festas vinham após a Páscoa. As três principais festas eram a Páscoa, Pentecoste e o Tabernáculo. Bem, nós vamos ver aqui a definição de Páscoa, Ela literalmente, ela significa passagem, No hebraico é Pasch, Tá aqui, o escritor traz aqui a sua interpretação, E nós aprendemos a importância desse símbolo na nossa vida. Literalmente passagem, pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel. Bem, etimologicamente e tipologicamente, ela se define como passagem da escravidão para a liberdade. Serve, tanto para os hebreus, como também para nós cristãos. Porque hoje, nós, pela redenção de Jesus na cruz, nós somos libertos do poder das trevas, do poder do pecado. A Bíblia diz que nós fomos trazidos das trevas, transportados das trevas para a sua maravilhosa luz, Então, partindo do princípio que a nossa Páscoa é a pessoa do Senhor Jesus, E nós sabemos que sem Páscoa não pode haver Pentecoste. Sem Pentecoste, a Páscoa perde a sua eficácia, Então, a Páscoa, ela traz esse simbolismo fortíssimo, Quando nós passamos da fase de escravo para livre, para servo, para senhor, Então, a doutrina da Páscoa, ela é a doutrina da nossa redenção. A finalidade dessa festa anual, ela era sempre lembrar que os israelitas eram escravos no Egito, Vocês lembram que na noite eles celebraram a Páscoa apressadamente, porque naquela noite todos os primogênitos iam morrer. Então Deus instituiu a Páscoa
para que o sangue do cordeiro ele fosse colocado nas vergas das portas. Então, ali estava a salvação deles, e ninguém podia sair da casa. Quem não estivesse na casa morreria. Então, a proteção de Deus estava ali representada pelo sangue do cordeiro, aquele animal que foi morto. Então, essa festa lembrava aos israelitas que eles foram resgatados do poder da escravidão do Egito, quando Deus julgou o Egito, né? Israel jamais poderia esquecer quem ele era, escravo. E quem ele era naquele momento, o que ele era naquele momento, libertos, embora estivesse no deserto. E futuramente, né, as promessas que Deus fez a Abraão se cumpririam completamente na vida deles. Eles não poderiam esquecer quem eles eram, de onde eles saíram e para onde eles estavam indo, né? Então, essa definição, repito aqui, através da Páscoa, origina-se do vocábulo hebraico pesar, que etimologicamente, tipologicamente, é definido como uma passagem da escravidão para a liberdade, o resgate que Jesus fez na nossa vida. Isso é muito importante. A cerimônia pascual, ela mostra que no 10º dia do primeiro mês, tomava cada família hebreia um cordeiro ou um cabrito, né? Macho de 1 ano, sem defeito, porque simbolizava a pessoa de Jesus, né? Para imolá-lo no 14º dia. Está lá em Êxodo 12:6. Então, a Páscoa, ela era celebrada com um jantar familiar, onde o cordeiro era assado e comido por todos, reverentemente. Não era uma farra, né? Porque a Páscoa, ela era uma celebração caseira entre a família. Cada família fazia a sua festa, né? Diferente do Pentecostes. Então, cada família, né, pegava o cordeiro, assava e comia com reverência, tudo sem fermento, porque no dia da saída do Egito, eles saíram apressadamente. Não dava tempo para o pão levedar. Então, eles tinham que comer o pão conforme no Egito, sem fermento, sem levedar. E também com ervas amargas, que simbolizavam o quê? O sofrimento, a angústia que eles passavam como escravos, né? Embora, infelizmente, lá no deserto, muitos se revoltaram contra Moisés, contra Deus, queriam até voltar para o Egito, porque esqueceram que eles eram escravos, né? Agora, na Páscoa tinha um outro detalhe importante, que era o sangue do cordeiro, né? O cordeiro ele é assado, comido, mas e o sangue? Então, para os israelitas ali no Egito não sofrerem o castigo do Egito, o que acontecia? O sangue do animal, como resgate, né? Porque todos os primogênitos tinham que morrer, mas os filhos de Israel, o resgate deles era através do cordeiro, o cordeiro que morria no lugar deles, assim como Jesus morreu pelo nosso pecado. Então, para que o primogênito, né, o filho mais velho, fosse salvo, eles tinham que matar o cordeiro e aspergir o sangue nas vergas das portas. Então, para não sofrer o castigo do Egito, o sangue do animal, como resgate do filho primogênito, ele era colocado nos vãos da porta, para que quando o anjo da morte passasse, né, visse o sangue na porta, aí ele passaria por cima da casa, sem tirar a vida de ninguém. Mas no Egito não tinha essa proteção, né? Só o povo de Israel. Então não morreu um primogênito do povo israelita, não morreu um animal primogênito, não morreu de família nenhuma, não morreu ninguém, porque estava protegido pelo sangue. É esse sangue que nos protege. O sangue de Jesus, ele nos garante a vitória hoje, né? Às vezes o diabo vem para destruir a gente, mas ele vê o sangue de Jesus na nossa vida, ele não pode fazer nada, né?
Então nós vamos ver agora a simbologia. Mas lembrando aqui que a Páscoa, ela durava um dia, certo? Depois da Páscoa vinha a festa dos pães ázimos. Esses pães ázimos, eles duravam, essa festa durava uma semana. Aí depois vinha as festas das semanas, que era o Pentecostes. Nós vamos ver daqui a pouco, certo? Então, nós lembramos também que a festa da Páscoa, ela é a mais importante festividade da Bíblia Sagrada, porque ela marca a primeira aliança formal entre Deus e o seu povo, né? Uma aliança formalizada mesmo por Deus ali, com sangue de animal, certo? Então foi a primeira aliança formal que Deus fez com o seu povo através do sacrifício, ok? Então, depois de um dia de festa, essa festa caseira entre as famílias, da Páscoa, aí vinha 7 dias da festa do pão ázimo, ok? Bem, vamos ver aqui a cerimônia pascual e a simbologia. Vamos ver aqui a simbologia. Bem, a simbologia, como já dissemos, né? A Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a nossa redenção, né? A Páscoa, ela vem através de Jesus, ela simboliza a pessoa de Jesus, né? Para entender a obra da cruz melhor, a gente tem que entender a Páscoa, porque a Páscoa, ela joga luz no sacrifício de Jesus, né? Os judeus que se converteram, eles entendiam o sacrifício de Cristo. Pedro, ele começou a pregar com muito conhecimento, ele começou a pregar com muita autoridade, porque ele sabia o que ele estava falando. Ele entendeu a Páscoa. O Espírito Santo abriu o entendimento dele. E ele, entendendo a Páscoa, ele entenderia com certeza o sacrifício de Jesus. Então, quem compreende o significado da Páscoa no Velho Testamento, ele também vai entender o significado da morte de Jesus na nossa vida, né? Então, Jesus, né, é simbolizado, ele é o próprio Cordeiro, certo? Pascal, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista entendeu. Ele entendeu a Páscoa, ele entendeu o que Jesus ia fazer por nós na cruz do Calvário, certo? Então, a simbologia redentora da Páscoa ganha expressão na celebração da Santa Ceia. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos comemorando não só um memorial, né? Mas nós também estamos celebrando ali a nossa libertação, certo? O corpo e o sangue de Jesus foi dado por nós na cruz. Então, nós celebramos ali o quê? Na Santa Ceia, nós celebramos um memorial, lembramos de que foi o que Jesus fez por nós, nós lembramos que o caminho para Deus foi aberto, nós lembramos que o véu do templo se rasgou, nós estamos livres para falar face a face com Deus, né? Então, o símbolo é esse, a redenção de Israel, ela está simbolizada na Páscoa, certo? E a nossa redenção está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a Páscoa quer dizer, certo? Que tira o pecado do mundo, é o sangue de Jesus, certo? A simbologia redentora da Páscoa ganha expressão na celebração da ceia. A ceia não é qualquer coisa, ela é um ato importantíssimo no cristianismo, né? Jesus, ele foi crucificado durante a celebração da Páscoa, certo? Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Bem, nós vamos ver agora a festa do Pentecoste, né? É interessante que o Pentecoste, conforme diz o autor aqui, ele é importantíssimo na nossa vida. Sem Páscoa não pode haver Pentecoste. Como vai ter Pentecoste se não tem Páscoa? Mas com a Páscoa tem o Pentecoste. Isso significa que sem a experiência pascal,
as primícias não têm qualquer significado diante de Deus. O sangue do Cordeiro é imprescindível à nossa redenção. Então, a definição do Pentecoste, né, é essa. A palavra Pentecoste, ela significa 50, porque ela é 50 dias após a Páscoa que ela é celebrada, né? Então, sem a Páscoa, o Pentecoste não teria sentido, porque nada do que se apresenta a Deus tem valor se não vier à frente o sangue do Cordeiro. Não se pode comparecer diante de Deus sem o sangue. Hoje nós temos o sangue de Jesus permanente na nossa vida. O sangue de Jesus hoje tem valor eterno. Toda vez que a gente se comparece à presença de Deus, é porque o sangue abriu o caminho para isso, né? Então, é imprescindível para a nossa redenção esse entendimento, certo? 50 dias após a Páscoa era realizada a festa da colheita ou da semana, né? Ao contrário da Páscoa, que era uma festa caseira, o Pentecostes era uma celebração pública, alegre, espontânea, pelas bênçãos recebidas de Deus, né? A festa do Pentecostes, ela também tinha o nome de festa da colheita, ou da cega. Por que ela tinha esse nome? Por se tratar de uma colheita de grãos, né? E também ela tinha o nome de festa das semanas. Esse nome deve ser devido ao longo período, né, de 7 semanas que essa festa ela era celebrada, né? E ela também tinha nome de primícia dos frutos. Esse nome é devido a ser uma entrega de uma oferta voluntária a Deus, dos primeiros frutos colhidos, né, naquela cega, era entregue aos sacerdotes. Então, quando os frutos já estavam verdinhos, né, então eles iam lá e tiravam, eram as primícias. Eles faziam isso porque era um meio de agradecer a Deus. Aí eles pegavam aquelas primícias e levavam para os sacerdotes como agradecimento pelas futuras colheitas que teriam. É interessante isso. Quer dizer, quando vinham os primeiros frutos verdinhos, né, eles tiravam como primícia e levavam, já como forma de agradecer a Deus pelas futuras colheitas que eles teriam, né? Então, eles poderiam comemorar essa festa na própria roça ou no templo posteriormente, né? Não poderiam comer a cega nova enquanto não entregasse as primícias. Isso aí é importante, esse é um ato de fidelidade. Eles só comeriam da cega nova, né, da nova plantação, depois que entregasse as primícias. Enquanto isso, eles não poderiam. Então, a festa do Pentecostes durava 7 semanas, né? A cerimônia tinha início quando a foice ceifasse a seara. A primeira foice começava ali. Então, para nós que somos pentecostais, o que simboliza isso? Bem, a Bíblia diz que, né, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um vento, né, com um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo, porque vinham sobre eles pousando línguas repartidas como que de fogo. Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem, né? Então, isso aconteceu no Pentecostes. Então, o autor diz aqui, para nós pentecostais, as primícias representam as almas que, através do evangelismo e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele mesmo comparou ganhar a alma como semear e ao ceifar. Ele disse, levantai os vossos olhos e vedes que os campos já estão brancos para a ceifa, né? Isso é um simbolismo muito forte para a nossa vida, né? Agora, um detalhe é que todas as festas, elas não tinham só a finalidade de alegrar e divertir, não. Essas festas, elas tinham a finalidade também de aprofundar a nossa comunhão com Deus.
entendeu? A finalidade também é essa, as festas eram reverentes, certo? Era reverente, não era como as festas dos deuses, né? Das outras nações, não, que era tudo quanto tipo de imundície, era envolvido nas festas deles. A festa que Deus planejou para o povo de Israel, né, para eles se divertirem, não era só para isso, era para aprofundar a comunhão, era para ter um melhor relacionamento entre eles mesmos, mas tudo com reverência, com santidade e o principal, com propósito. Todas as festas de Israel tinham um propósito. Se você abrir a tua Bíblia e começar a estudar os propósitos da festa, você vai ver todos os propósitos era de abençoar o povo e de glorificar o nome do Senhor, né? Bem, agora vamos para a última parte aqui, no dia de Pentecostes, terceira aqui, o dia de Pentecostes. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido morto, né, com o nosso Cordeiro Pascal, naquele dia de Pentecostes em Jerusalém, não teria qualquer sentido para nós gentios. Todavia, a Páscoa de Cristo tornou real o Pentecostes do Espírito. Bem, Cristo é o Cordeiro Pascal, isso aí nós já temos a nossa convicção. O Senhor Jesus, ele foi crucificado diante da Páscoa. Não foi coincidência não, né? Foi planejamento de Deus. Mas ele não ficou morto. Aquele Cordeiro Pascal do Velho Testamento ficava morto. Mas o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos e recebeu do Pai a autoridade no céu e na terra. Ele mesmo falou, toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Esse é o nosso Cordeiro Pascal. Esse é o nosso Senhor Jesus, que rompeu todas as barreiras necessárias e conquistou tudo para nós. Jesus é o maior conquistador desse mundo, né? E ele não está morto, ele ressuscitou e está à direita do Pai. E em breve ele vai descer para buscar a sua igreja. Mas, antes disso, ele enviou o Espírito Santo. Ele falou, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, né? Então, por que Deus fez isso no dia de Pentecostes? Porque no dia de Pentecostes era trazidas as primícias, né, para Deus, da colheita. Então, o Pentecostes, Pedro, num sermão, quase 3.000 almas, ele ganhou para Jesus, né? Ele e os apóstolos, pregadores, quer dizer, ali foi as primícias, 3.000 almas como primícias para Deus, né? Agradecendo, como que fosse assim, agradecendo pelas colheitas posteriores que viriam, né? A igreja não parou de ganhar alma, ou mal ou bem, todos nós que estamos aqui, e você que está me assistindo, nós fomos salvos, Jesus nos salvou. A salvação, né? A colheita vai continuar até que Jesus venha buscar a sua igreja. Até o dia do arrebatamento, a colheita vai continuar, não vai parar, né? Os vasos são fracos, mas o que está dentro do vaso é forte, é poderoso e é eterno, né? Então, o Pentecostes do Espírito Santo. Então, passou os 50 dias. Vocês sabem que Jesus, quando morreu, ele ressuscitou o terceiro dia e ele ficou 40 dias com os discípulos, né, na terra, e ensinou, orientou. De vez em quando ele aparecia, desaparecia, e com 40 ele foi visto por mais ou menos 500 irmãos, segundo o apóstolo Paulo, e depois ele foi embora, né? Para o céu, assentou-se à direita de Deus, e 10 dias depois, inteirando 50 dias, veio o Espírito Santo sobre os apóstolos. E ele veio para ficar, né? O Espírito Santo não veio só naquela época, ele veio para ficar, certo? Então, o Pentecostes, passados 50 dias depois da morte, né, os discípulos receberam o Espírito Santo e ganharam aquelas almas todas, porque sendo o dia de Pentecostes, a cidade estava em festa. O Pentecostes era uma festa pública, certo? Então, Jerusalém estava lotada, e foi a propósito, né, que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Foi a propósito de Deus mesmo, né? E as primícias da igreja cristã, bem, nesse momento levanta-se Pedro com os demais
e traz aquela poderosa mensagem que levou as pessoas a passar pelas águas, serem batizados, e começou ali a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o fundamento é Jesus. E a Bíblia diz que ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, que é o Senhor Jesus. Então, aquela igreja que começou no Pentecoste é a mesma hoje, né? Na sua característica. Com certeza, cada época a igreja é dirigida por Deus, em todas as épocas, mas ela tem as suas características próprias, as suas igrejas locais, né? Mas a igreja universal, a igreja que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, essa aí o diabo não vai derrotar nunca, né? Então, querido, na conclusão, sem Páscoa o Pentecoste seria impossível. E sem Pentecoste a Páscoa não teria a eficácia que tem. Então o Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento para compreender o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E que você possa entender e buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque até hoje Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então que Deus te abençoe, que nesse trimestre você possa ter recebido da parte de Deus aquilo que você precisava para o teu ministério de ensino. Que Deus te abençoe. Essa síntese aqui para te dar uma força aí, te ajudar. E se esse vídeo serviu para você, dá um like aí. Se você por um acaso está me vendo pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, se inscreva, porque aí o YouTube nos coloca mais na bola da vez, né? Então que Deus te abençoe e que você possa ter tirado muito proveito nesse trimestre. Fica na paz.